Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, quinta-feira, 8 de dezembro, a igreja celebra a festa da Imaculada Conceição e é uma grande festa hoje para a nossa comunidade, mas também para toda a nossa igreja, pedirmos a intercessão da Virgem Maria. E nós estamos hoje no nosso último dia do nosso retiro anual aqui em Belém, um retiro que foi recheado de tantas graças, na presença dos nossos fundadores, tivemos também a presença do Frei Hans, fundador da Fazenda da Esperança, todas as celebrações que nós podemos tocar da fecundidade do nosso carisma, a ordenação diaconal do nosso irmão Lucas, tivemos a alegria de celebrar as tomadas de hábito de 16 irmãos que professaram votos temporários, votos perpétuos, tivemos casamento de 2 casais missionários da nossa comunidade, 4 virgens consagradas que ontem fizeram a sua profissão na Ordem das Virgens e tantas graças que a gente viveu ao longo desses dias de engajamento comunitário. E a gente encerra o nosso retiro com uma palavra: gratidão pela fidelidade, pela bondade de Deus que Ele nos permitiu viver nesse tempo. E hoje também faz 16 anos de consagração das Virgens, das nossas 3 primeiras irmãs, Irmã Maria Sara, Irmã Terezinha, Irmã Paulina. Então rezemos por elas também nesse dia em que celebramos com muita alegria. A nossa regra de vida, número 387. O chamado de compaixão para com os pobres. O amor compreende. Nessa escola de missão, vamos desenvolver 3 condições da nossa vida no Espírito, a fim de sermos conduzidos pela compaixão de Jesus na nossa vida missionária junto aos pobres. Há 3 coisas muito importantes no amor do Espírito Santo. O amor do Espírito Santo compreende, o amor do Espírito Santo revela e o amor do Espírito Santo transforma. Compreender quer dizer tomar consigo, compreender o que o irmão pobre viveu, a sua história. Temos o exemplo do amor de Deus fiel e paciente com cada um de seus filhos. Pode-se tratar de um verdadeiro acompanhamento espiritual. A palavra então se encarna, isto é, adentra numa história e numa vida. O espírito de amor nos faz entrar numa escuta de compreensão, que é o início da compaixão. Tomando o tempo de compreender o outro, de escutá-lo, entramos na benevolência, na compreensão da sua história. E então o pobre pode fazer confiança. Aquele que se sente compreendido é posto em confiança e pode abrir-se à ajuda que lhe é proposta. Ele não está mais isolado, separado dos outros. Alguém o compreende, ouviu e o conheceu. O amor de Cristo faz compreender o mistério da pessoa. Sentindo-se compreendida, ela pode se aproximar de Cristo. Aquele ou aquela que faz esse caminho com o pobre faz também uma experiência com Cristo. Não se trata de compreender o outro para fazer dele um assunto seu, mas de compreendê-lo para ajudá-lo a se tornar cada vez mais livre, cada vez mais ele mesmo, podendo então sentir-se capaz de fazer escolhas pessoais e de ser responsável. É um dos frutos do acompanhamento, dar oportunidade ao outro de fazer escolhas cada vez mais livre. Compreender o pobre é uma atitude profundamente missionária. Então é tão bonito a nossa regra de vida. Hoje o nosso fundador vai nos dar essa graça de termos esse olhar de compaixão com os pobres, esse olhar que compreende, esse olhar que revela, mas sobretudo esse olhar que permite o outro ser livre nas suas escolhas. E como eu falei há algum desses dias, o pobre é o nosso irmão de comunidade, o pobre é aquele que está ao lado, o pobre é você. E o Senhor hoje quer te dar essa verdadeira liberdade, porque os pobres são livres, eles não retêm nada. Então, peçamos ao Senhor esse coração livre, esse olhar de compaixão que compreende, que conhece a profundidade, o cerne da alma uns dos outros. As leituras de hoje da nossa igreja, a primeira leitura, Gênesis 3. O Senhor Deus chamou o homem. Onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim. Respondeu o homem. Tive medo porque eu estou nu e me escondi. Ele retomou. E quem te fez saber que estava nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer. O homem respondeu. A mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi.
O Senhor Deus disse à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente me seduziu e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizestes isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. Porei hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O homem chamou sua mulher Eva, por ser mãe de todos os viventes. E o salmo de hoje, o Salmo 97. Cantai ao Senhor um canto novo, pois Ele fez maravilhas. Sua direita o salvou e seu braço santo. O Senhor fez conhecer a sua salvação, revelou sua justiça aos olhos das nações. Lembrou-se do seu amor e fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor a terra inteira, dai gritos de alegria. Então o salmista hoje nos convida a esse canto de gratidão por reconhecer que o Senhor fez e faz maravilhas no meio de nós. Reconhecer esse braço forte e santo do Senhor que nos ergue, que nos apoia. Reconhecer a sua fidelidade em favor de cada um de nós. Então hoje é um dia para, junto com a Virgem Maria, exultarmos de alegria pelas maravilhas, pela graça, pela bondade. E a nossa comunidade hoje é chamada a cantar esse salmo de gratidão neste dia por tudo que vivemos nesse tempo de retiro. Por toda a graça através dos nossos fundadores, da nossa moderadora geral, da presença do nosso Bispo Dom Alberto, da presença amiga e de unidade da Fazenda da Esperança, mas também da presença dos membros da nossa comunidade que faz acontecer esse retiro. E tantas maravilhas, tanta fidelidade nós tocamos ao longo desses dias que devemos, como esse salmista, cantar esse cântico novo. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, com a qual Ele nos agraciou no amado. Nele, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória, nós, o que antes esperávamos em Cristo. Então a gente vê essa leitura hoje da carta de São Paulo, dessa eleição de Deus com cada um de nós. E é tão bonito porque a gente vê Deus que abençoa o seu povo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção. Então hoje somos convidados a reconhecer essa bondade de Deus, essa filiação que o Senhor tem com cada um de nós. Ele que nos chamou, nos adotou como seu filho adotivo, que nos predestinou, que nos permitiu hoje sermos o que nós somos, porque é uma escolha de Deus, há um privilégio sermos eleitos e escolhidos e darmos a nossa vida ao Senhor. E hoje o Evangelho de São Lucas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontrastes graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice.
e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Então a gente vê o evangelho de hoje, que é o evangelho da anunciação do anjo à Virgem Maria, que vai anunciar a ela que ela será a mãe do Salvador, tão jovem, e de repente ela recebe essa graça, essa promessa. E a Virgem Maria, que tem um coração confiante, mas ao mesmo tempo que se pergunta, como se fará isso. Ela tinha uma interrogação no coração, não de dúvida, mas como ela iria levar essa missão para frente. E a gente vê a pedagogia de Deus, que é muito simples. Quando estamos diante de uma dificuldade, devemos nos apoiar na graça do Espírito Santo, porque é isso que o anjo vai dizer à Virgem Maria: o Espírito Santo virá sobre ti. E hoje é essa a palavra que eu quero trazer para cada um de nós. O Espírito Santo virá sobre nós nessa nova etapa. Tudo aquilo que a comunidade vai permitir de nós vivermos, mas também sobre você que está em casa. Diante das situações que lhe são apresentadas e muitas vezes inesperadas, como diz o Papa Francisco, situações que não estavam programadas, devemos fazer um coração confiante na força que vem do alto, o Espírito Santo que nos conduz. E a palavra hoje do Evangelho é: para Deus, com efeito, nada é impossível. Então, quando nós temos o coração confiante, nós fazemos essa atitude da Virgem Maria, que se fez pequena, que aceitou o projeto de Deus. Nós tocamos na grande fidelidade e no milagre de Deus, que para Ele nada é impossível. Aquilo que aos nossos olhos humanos nós não conseguimos compreender, com Deus nós somos capazes. É possível de nós realizarmos a sua missão, o projeto que Ele confia a cada um de nós. E a nossa missão deve ser como a Virgem Maria, fazer o nosso fiat. Faça-se, Senhor, eis-me aqui. Então hoje você é chamado. Então nesse fim de retiro, a comunidade Semente do Verbo, os membros são chamados a, como a Virgem Maria, dizer: eis-me aqui, eu sou a serva, o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua promessa. E você que está em casa, você é chamado a todos os dias renovar a oferenda da sua vida a Deus, dizer: Senhor, eis-me aqui, que seja feito a tua vontade. Eu não compreendo muitas vezes, ou até não quero, eu quero fazer a minha vontade, mas o Senhor diz hoje: não, você é chamado a fazer a vontade de Deus, como a Virgem Maria, que entrou no profundo abandono. E hoje é festa da Virgem Maria, é festa da Imaculada Conceição. É uma festa litúrgica que celebramos e que exalta uma das grandes maravilhas da história da nossa salvação, a Imaculada Conceição de Maria. Durante toda a sua vida terrena, Maria foi livre da mancha do pecado. Essa verdade, recolhida pela Igreja de Cristo, é muito antiga. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Muitos padres e doutores da Igreja Oriental, ao exaltarem a grandeza de Maria, Mãe de Deus, usavam expressões como cheia de graça, lírio da inocência, mais pura do que os anjos. A Igreja Ocidental, que sempre amou a Santíssima Virgem, tinha uma certa dificuldade para a aceitação do mistério da Imaculada Conceição. Não por repulsa a Nossa Senhora, mas para conservar a doutrina da redenção operada por Cristo em favor de todos. Em 1304, o Papa Bento IX reuniu na Universidade de Paris uma assembleia dos doutores mais eminentes em teologia, para terminar as questões de escola sobre a Imaculada Conceição da Virgem. Foi o franciscano João Escoto quem solucionou a dificuldade ao mostrar que era sumamente conveniente que Deus preservasse Maria do pecado, pois a Santíssima Virgem era destinada a ser mãe do seu filho. Isso é possível para a onipotência de Deus. Portanto, o Senhor de fato a preservou, antecipando-lhes os frutos da redenção de Cristo. A própria Virgem Maria apareceu em 1830 a Santa Catarina de Labouré, pedindo que se cunhasse uma medalha com a oração: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Esta medalha, anunciada em todo o mundo, possibilitou a devoção a Maria Imaculada
induzindo os bispos a solicitarem ao Papa a definição do dogma, que já era vivenciado entre os cristãos. Sendo assim, no dia 8 de dezembro de 1854, através da bula, o Papa Pio IX, a Igreja oficialmente reconheceu e declarou solenemente como dogma: Maria isenta do pecado original. A própria Virgem Maria, na sua aparição em Lourdes, em 1858, confirmou a definição dogmática e a fé do povo, dizendo para Santa Bernadette e para todos nós: eu sou a Imaculada Conceição. Então, nesse dia, peçamos a intercessão da Imaculada Conceição sobre todos nós, mas peçamos a ela também graças de pureza, de inocência e de santidade nesse dia. Que a Virgem Maria guarde o nosso coração, um coração puro, um coração virgem, mas um coração simples. Quero te convidar a continuar seguindo os nossos canais de comunicação, divulguem a Lexio Divina para que outras pessoas sejam alcançadas, mas também acompanhem toda a programação da nossa comunidade e reze conosco por tudo aquilo que nós vivemos nesse tempo, pelas fundações que nós iremos viver neste ano de 2023, pelo novo, pela criatividade do Espírito Santo com a nossa comunidade. Então eu desejo neste dia uma santa festa da Imaculada Conceição, para que ela de verdade interceda por cada um de nós e nos dê a graça de evangelizarmos cada vez mais através desse meio de comunicação, mas também continuar evangelizando através das nossas casas de retiro, através das nossas missas, tudo aquilo que a nossa comunidade nos oferece. Então tenha um santo dia, que Deus nos abençoe. E lembrando que o nosso canal do YouTube continua com as programações, então se você quiser acompanhar ainda esses dias através do nosso canal do YouTube, às 18h30 nós temos a Santa Missa. Que Deus abençoe. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Nel processo del discernimento é importante rimanere attenti anche alla fase. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. No processo de discernimento é importante permanecer atento também à fase que segue imediatamente a decisão tomada. Questo processo, prendo la decisione e poi viene questa parte. Eu tomo a decisão após todo um processo e vem essa parte a qual devemos estar atentos. Ver os sinais que confirmam a decisão ou aqueles que a desmentem, porque na vida existem decisões que não são boas e existem sinais que a desmentem e outros que podem a confirmar. Com efeito, vimos que o tempo é um critério fundamental para reconhecer a voz de Deus no meio de tantas outras vozes. Somente Ele é Senhor do tempo. É uma marca de garantia da sua originalidade que o diferencia das imitações que, sem sucesso, falam em seu nome. Um dos sinais distintivos do Espírito bom é que ele comunica uma paz que perdura no tempo. Se tu tomas uma decisão, um processo, toma a decisão, se isso te traz uma paz que dura no tempo, é um bom sinal. O caminho foi bom. Uma paz que traz harmonia, unidade, fervor, zelo. Tu sai do processo melhor do que entrastes. Por exemplo, se eu tomar a decisão de dedicar meia hora a mais à oração, e depois me dar conta que vivo melhor os outros momentos do dia, estou mais tranquilo, menos ansioso, desempenho o trabalho com mais atenção e gosto, até as relações com algumas pessoas difíceis se tornam mais fáceis. Todos esses são sinais importantes que vão a favor da bondade da decisão tomada. A vida espiritual é circular. A bondade de uma escolha beneficia todos os âmbitos de nossa vida, porque é participação na criatividade de Deus. Podemos reconhecer alguns aspectos importantes que ajudam a ler o tempo que se segue a decisão como possível confirmação da sua bondade. O tempo decisivo confirma a bondade da decisão. Por exemplo, já descobrimos no decurso das catequeses, mas agora
encontram uma sua ulterior aplicação. O primeiro aspecto consiste em saber se a decisão é considerada como um possível sinal de resposta ao amor e à generosidade que o Senhor tem em relação a mim. Não nasce do medo, não nasce de uma chantagem emocional, nem de uma constrição, mas nasce da gratidão pelo bem recebido, que leva o coração a viver com liberalidade a relação com o Senhor. Um outro elemento importante é a consciência de sentir a vontade na vida. Estou tranquilo, a tranquilidade, estou no meu lugar agora. E parte de um desígnio maior para o qual se deseja oferecer a própria contribuição. Na Praça São Pedro, há 2 pontos exatos, os focos da elipse, de onde se veem as colunas de Bernini, perfeitamente alinhadas, e de maneira análoga, o homem pode reconhecer que encontrou o que procura quando o seu dia se torna mais ordenado. Sente uma integração crescente entre os seus múltiplos interesses, estabelece uma hierarquia correta de importância e consegue viver tudo isso com facilidade, enfrentando com renovadas energia e força de espírito as dificuldades que se apresentam. Esses são os sinais de que tu tomasses uma boa decisão. Outro bom sinal positivo de confirmação é o fato de permanecer livre em relação ao que se decidiu, disposto a pô-lo novamente em questão até a renunciar ao mesmo perante possíveis negações, procurando encontrar nelas um possível ensinamento do Senhor. Isso não porque Ele queira nos privar de que nos é querido, mas para viver com liberdade, sem apego. Só Deus sabe o que é verdadeiramente bom para nós. A possessividade é inimiga do bem e mata o afeto. Estejam atentos a isso. A possessividade é inimiga do bem e mata o afeto. E tantos casos de violência no âmbito doméstico, de que, infelizmente, temos notícias frequentes, surgem quase sempre da pretensão de possuir o afeto do outro, da busca de uma segurança absoluta que mata a liberdade e sufoca a vida, tornando-a o inferno. Só podemos amar na liberdade. Foi por isso que o Senhor nos criou livres. Livres até para lhe dizer não. Oferecer a Ele o que temos de mais querido, de nosso interesse, permite-nos vivê-lo da melhor maneira possível e, na verdade, como um dom que nos concedeu, como sinal da sua bondade gratuita, conscientes de que a nossa vida, assim como toda a história, está nas suas mãos benevolentes. É isso que a Bíblia chama temor de Deus. Ou seja, o respeito por Deus. Não que Deus me assuste, não. O respeito. Uma condição indispensável para aceitar a dádiva da sabedoria. É o temor que afasta todos os outros receios, temores, porque está orientado para Ele, que é o Senhor de tudo. Perante Ele, nada nos pode inquietar. É a surpreendente experiência de São Paulo. Assim ele diz: sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Estou habituado a todas as vicissitudes, fartura e fome, abundância e indigência. Tudo posso naquele que me conforta. Esse é o homem livre. Quando vêm as coisas boas, louvado seja o Senhor. Quando vêm as coisas ruins, louvado seja o Senhor. E assim seguimos em frente. Reconhecer isso é fundamental para uma boa decisão. E tranquiliza acerca daquilo que não podemos controlar nem prever, a saúde, o futuro, os entes queridos, os nossos projetos. O que importa é que a nossa confiança seja depositada no Senhor do Universo, que nos ama imensamente e sabe que, com Ele, podemos edificar algo magnífico e eterno. A vida dos santos nos mostra isso de maneira mais linda. Sigamos em frente, sempre procurando tomar as decisões assim, em oração, sentindo o que acontece no nosso coração e seguir em frente, lentamente. Coragem.
Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. et hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.